Bom, como eu falei com vocês, nós estamos nessa campanha de jejum, oração e é muito bom saber que a gente está num tempo de campanha, de busca ao Senhor e o nosso propósito, né? De campanha não é nenhum outro a não ser conhecer mais a Deus, buscar mais a Deus, né? Isso é bom demais. E nós vamos continuar falando um pouco sobre isso hoje. Amém? Nós estamos falando sobre oração. Nós vamos continuar falando disso hoje. Deixa eu só abrir aqui, irmão. Bom, nós falamos no último domingo e temos falado sobre isso. Falamos sobre os tipos de oração. Você lembra disso? Nós falamos sobre o primeiro tipo de oração, é a oração de louvor. É a oração que você entra na presença do Senhor agradecendo, louvando a Ele. A Bíblia diz: entrai pelas portas do Senhor, nos atos do Senhor, com louvor. Louvor é para abrir, irmão. Você chega ali louvando, dizendo quem Deus é, engrandecendo o nome dEle. Gente, isso é uma coisa boa. Você passa numa paisagem assim, você vê uma vista bonita, você fala: que vista é essa? Que coisa linda é essa? Senhor, hoje o Senhor fez isso de novo, ó. O Senhor arrebentou de novo, hein, Deus? Obra das suas mãos, que coisa linda. Você vai agradecendo a Ele, você vai reconhecendo quem Ele é. E quando você entra na presença do Senhor, você primeiro tem que reconhecer que você é perfeito, né? Perfeito? Pecador, né? Mesma coisa, né? Começa com a mesma coisa. Você tem que reconhecer que você é o quê, irmão? Pecador. E aí é quando a gente entra nesse segundo tipo de oração. Eu estou só dando uma pincelada aqui. A gente falou sobre isso semana passada. É quando nós entramos nesse segundo tipo de oração, que é a confissão. É quando você chega para Deus e você reconhece os seus pecados, as suas falhas. Você fala assim: Senhor, eu tô falhando aqui, eu escorreguei de novo, Senhor, eu tô muito carnal aqui, eu tô falho aqui, ó. Olha essa área aqui da minha vida, Senhor, muda a minha vida. Gente, isso é a confissão. Aí quando a gente começou com oração de louvor, depois com oração de confissão, a gente está pronto para ir para terceiro tipo de oração que a gente gosta. Qual é? Petição, né? Esse a gente gosta, não gosta, irmão? Pedir, né? A gente gosta de pedir, irmão. Aí você vai lá, pede, Deus vai te ouvindo. Aí tem um outro tipo de petição, que é quando a gente pede pelo outro. Qual é o nome? Intercessão. Intercessão é a oração que nós fazemos não para nós mesmos, mas pelo bem do outro. Intercessão, irmão. Intercessão é uma oração que não é egoísta. É uma oração que é pelo outro. É quando você fala assim: Deus, olha só, eu estou com uma dívida aqui. Tá difícil aqui, mas aqui, olha o meu irmão ali, ele também está apertado. Ele está passando numa dificuldade. Você olha por ele lá. Senhor, na minha casa tem alguém enfermo aqui, mas olha aquela família ali, porque eles estão passando num momento tão difícil. Eles estão num momento tão difícil, uma enfermidade entrou naquela família. Irmão, isso tem um grande valor diante do Senhor, a intercessão. Um grande valor diante do Senhor. E muitas vezes a gente também aprendeu que muitas vezes a gente esquece de interceder pelos outros. Às vezes você esquece de orar pelos seus filhos, você esquece de orar pelos seus pais. Nós esquecemos. E depois, a última etapa de oração que nós falamos, e que hoje eu quero falar mais um pouco sobre isso, foi a meditação.
Hoje eu vou falar com vocês a respeito da meditação e do jejum. Meditação, irmão, não é você chegar e fazer, não é isso. Meditação é quando você está quieto para ouvir a voz de Deus. Isso é meditar. Meditar é quando você entra numa frequência com Deus, onde você deixa de ser o comunicador e você passa a ser o receptor. Amém? É quando você passa a escutar a Deus. Porque um relacionamento, ele não pode ser baseado em só uma pessoa fala e o outro ouve, não é isso? Não é? Você já imaginou casar com uma mulher que fala o tempo inteiro, irmão? Os homens estão pensando assim, tem alguma diferente? Mas tirando a brincadeira, imagina você casar, seja homem ou seja mulher, onde só uma dessas pessoas, só uma delas fala. E aí uma fala e você escuta. E quando você vai falar alguma coisa, o outro diz assim, não precisa falar não, já entendi. Aí você não consegue falar nada, te corta ali pelo meio. Você fala alguma coisa e a outra pessoa, eu já tinha pensado nisso, não precisa falar não. Aí você fala assim, meu Deus, eu não consigo falar nada. Ou seja, a outra é sempre a que fala, a outra é sempre a que tem a última palavra, a outra é sempre a que tá certa. A sabedoria em pessoa, é complicado isso, né, irmão? Inclusive é bom que você está ouvindo isso aqui, que você pode dizer assim, agora eu vou me esforçar para ouvir. O cônjuge do lado está dizendo assim, fala Deus, opera esse milagre em nome de Jesus. Talvez você vai dizer assim, pastor, então como eu posso meditar em ouvir a palavra de Deus? Como é que eu faço isso? Vamos lá, primeira dica. Na sua leitura bíblica diária, peça a Deus que Ele fale ao seu coração. A Bíblia, irmão, é um manual que deve ser lido de quanto tempo? Todo dia? Então, nós temos que priorizar. Irmão, se você não acordar e não for ler a sua Bíblia, sabe quando você vai ler? Nunca. Se acordar, irmão, e você não priorizar de ler a palavra, as coisas do seu dia vão acontecer, a rotina, o filho vai chorar, tem que arrumar coisa da escola, tem que aprontar não sei o quê. Quando você vê, irmão, a sua rotina está lotada, é difícil. Você precisa entender que a vida é uma batalha. E muitas vezes você vai para a batalha sem estar alimentado. Muitos de nós vamos para a batalha da vida anêmicos, sem essa porção, sem o alimento diário, porque você não se alimentou da palavra de Deus. E aí você está enfraquecido, porque você não está se alimentando. E o que acontece? Aí passa uma mulher bonita do seu lado, você que é homem, você não consegue se controlar. Passa um homem bonito do seu lado, você que é mulher, você não consegue se controlar. Alguém te fecha no trânsito e você fica desesperado. Você quer descer do carro para brigar, porque você está cheio de você mesmo e zerado da palavra. Você chega atrasado no seu trabalho, 5 minutinhos, o seu colega do trabalho chega lá do seu lado com o seu chefe e faz uma piadinha com você. E você fica chateado que ele está te expondo ali na frente do seu chefe. Aí você já quer perder a linha. Meus irmãos, preste atenção. A vida é uma batalha. E por isso, você tem que ter a Bíblia como prioridade. E quando você for ler a Bíblia, você não pode ler a Bíblia por ler. Você pegar a Bíblia para ler e falar assim, eu vou ler a Bíblia, que você abre e lê de qualquer jeito, irmão. Você vai ler por ler. Você precisa ler a Bíblia não como um livro de história ou como um livro de ensinos doutrinários. Você tem que ler a Bíblia e falar assim, Senhor, o que o Senhor quer falar comigo hoje?
Senhor, o que o Senhor tem para mim hoje? Revela para mim na tua palavra o que o Senhor quer falar comigo. Segunda dica para meditação diária. Quando você terminar o seu momento diário de oração, de leitura bíblica, anote as ideias principais e as impressões que Deus colocou no seu coração. Vou te explicar. Já aconteceu com alguém aqui de você estar lendo a Bíblia algum dia e você lê alguma coisa assim, tão interessante, aquilo ali te chamou tanta atenção assim, que você falou assim, nossa, isso aqui marcou meu coração. Já aconteceu com você? Você está lendo a palavra e isso acontecer? Já? Mas é provável que se eu te perguntar quais foram essas coisas, é provável que você vai dizer assim para mim, pastor, hoje eu não lembro mais o que foi não. Já sumiu do... já aconteceram várias vezes, mas eu não lembro o que foi dito não. Gente, esse é o Tonton, vocês deixam ele pregar junto comigo, tá bom? A mãe dele falou assim, pastor, ele não te incomoda não? Eu falei, não, ele está pregando junto comigo. Vai ser o pastor Luiz Antônio, né, Tonton? Cadê ele? Levanta ele aí, Tainá, para o pessoal ver ele. Olha lá, tá animado. Ele tá animado, deixa ele. Por que a gente esquece? Por que isso acontece com a gente? Porque nós não temos uma estratégia para armazenar aquilo que o Senhor nos comunica. Então, por vezes, o Senhor pode falar coisas importantes com você, e porque você não se preocupa em armazenar o que Deus falou com você, o que vai acontecer naturalmente é que nós vamos esquecer. Vou te falar uma coisa aqui, que existem comidas que elas são muito mais gostosas no dia seguinte. Por exemplo, ceia de Natal. Ó, ceia de Natal. Você vai lá, tá aquela mesa farta, você quer comer tudo, você está preocupado em comer todas as coisas ali, a rabanada ela fica por último. Você, não, isso aqui eu vou deixar, depois eu como. Aí você come a ceia de Natal toda. Aí você vai dormir umas 3 horas da manhã. Quando você está dormindo, irmão, vem assim no teu sono, assim, um sonho assim, rabanada, rabanada, rabanada. Aí você, irmão, tu foi dormir 3 horas da manhã, tu acorda às 6. Porque você está sonhando com o quê? Com a rabanada. Aí você vai lá na geladeira procurar a rabanada 6 horas da manhã antes que ninguém veja, antes que ninguém coma a rabanada. E o que acontece, irmão? Rabanada do dia seguinte é muito melhor, não é não? É um gostinho diferente, não é? Na Bíblia, gente, é a mesma coisa. Às vezes você lê a Bíblia assim, e Deus te dá um toque de alguma coisa que você estava lendo, alguma palavra assim, aí você vai lá e anota aquilo ali, que Deus falou com você. Às vezes passa uma semana, passa um mês, quem sabe, passa até um ano, aí você volta ali e lê o que Deus falou com você, e você fala, puxa vida, tal dia eu li isso aqui, e Deus falou comigo. A gente se recorda e as lágrimas começam a descer, porque o Espírito Santo fala com você, você lembra? Eu já te disse isso, olha aí. Às vezes, você pode entrar num momento difícil da sua vida, e às vezes, antes de entrar nesse momento difícil, você já tinha uma palavra de Deus lá atrás. Vamos dar um exemplo aqui, você ficou desempregado. Mas antes de você passar por esse processo, Deus te deu uma palavra assim. Aí agora você está nesse momento difícil, você está no desemprego, orando a Deus, pedindo a Deus uma resposta. Aí você vai lá na sua Bíblia onde você marcou, aí está lá, eu serei contigo, não duvide, eu sou teu Deus, eu que te seguro pela mão direita. Aí você olha aquilo e você fala, meu Deus, por que eu estou me lamentando? Deus já falou isso para mim. E se essa porta se fechou, é porque Ele tem uma muito melhor. São as promessas, irmãos. Promessas de Deus. Deus tem coisas lindas para nós. Anote as promessas de Deus.
Porque nas horas de dificuldade, lá no seu futuro, são as suas promessas que vão levantar a sua fé. Amém? São suas promessas. Sabe o que vai sustentar você na presença de Deus? São as suas promessas. O fato de você também escrever o que Deus fala com você, desenvolve em você, faz com que você desenvolva esse hábito de ouvir a Deus. Por quê? Porque se você quer anotar alguma coisa que Deus está falando, você passa a ficar o quê? Atento. Já viu o aluno que o professor fala uma coisa, ele anota cada frase que o professor falou? Já viu isso? E o professor, se ele fala um pouquinho mais rápido, o aluno fala assim: pera aí, professor, volta aí rapidinho. Aí às vezes o professor fala: não, mas isso aqui não é importante não, eu que estou falando. Mas o aluno às vezes está anotando cada coisinha ali que o professor está falando. É assim com a gente. Agora, se você for ler a Bíblia sem expectativa, quando você pegar um texto e falar assim: ah, isso aqui eu já li já, pronto, é bonito, já li. Se você ler essa palavra sem ter expectativa de que essa palavra é uma palavra profética para você, uma palavra de alinhamento para você, uma palavra rema para a sua história, não vai dar certo. Anota tudo que Deus está falando com você. Ah, pastor, eu não tenho um caderninho para anotar não. Anota na Bíblia, irmão. Tem Bíblia hoje em dia que tem até espaço para anotar do lado. Ô pastor, não é pecado escrever na Bíblia? Não, pode escrever, irmão, fica tranquilo. Vai facilitar a sua vida. Amém? Terceiro lugar, para a gente ter uma meditação diária, encha a sua vida com a palavra de Deus. Não é apenas ler, irmão, preste atenção, não é apenas ler. O que eu estou querendo dizer para você é que você precisa encher a sua vida da palavra de Deus. Você precisa ser encharcado da palavra de Deus. Você precisa ser batizado no sentido de colocado, né, dentro, imerso, né? Isso que o batismo significa, estar imerso na palavra de Deus. Como é que eu faço isso, pastor? Tem algumas dicas. Por exemplo, você vai para o seu trabalho, você pode abrir o aplicativo da Bíblia no seu celular e você conectar lá no seu carro e você ir ouvindo a Bíblia. Você sabia que é possível isso? Você pode ouvir. Ou se você vai de transporte público, você pode botar num fone de ouvido e ouvindo a palavra de Deus. Isso é super possível, alguns irmãos fazem isso. Uma outra coisa que você pode fazer é espalhar pela sua casa ou lugar onde você trabalha versículos bíblicos. Você pode espalhar ali alguns versículos bíblicos e toda vez que você passar por aquele lugar onde você passa sempre, vai ter um versículozinho ali da palavra de Deus, vai ter um negocinho assim, uma porção da palavra de Deus. O que diz lá no Salmo 1, versículo 2? Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Gente, como é que a gente medita de dia e de noite? Você vai ficar lendo a Bíblia o dia inteiro, irmão? Não. Você medita de dia e de noite, colocando, além do seu tempo, algumas sinalizações na sua vida da palavra de Deus. É como se você estivesse colocando outdoors na sua casa, no seu lugar de trabalho, para que você esteja olhando, né, se alimentando da palavra de Deus. Outra coisa que você pode fazer é escutar louvores que são bíblicos. Irmão, tem muitos louvores, tem muita música que é boa, mas também tem muita música que é ruim, irmão. Tá? Tem música que você fala assim: vou ouvir um louvor. A palavra ali é intitulada louvor. Você começa a ouvir a música é assim: meus inimigos vão perecer, eu vou triunfar, vai todo mundo morrer. Eu ouço aquilo ali, eu falo: meu Deus, estou entendendo a mensagem um pouquinho distorcida, né? Parece que você está lendo um texto do Antigo Testamento, irmão. O pessoal está na guerra, Israel contra a Síria, está uma guerra. Tem coisas assim que são difíceis, porque o Novo Testamento manda você amar os seus inimigos e bendizer aqueles que vos amaldiçoam. É o que o Novo Testamento manda fazer, né, irmão? Toma cuidado. Mas tem música, irmão, que são
textos bíblicos cantados. Tem aquela música que diz assim: a tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Irmão, é uma letra que não tem como você não ser cheio da palavra. Tem músicas que você vai ouvindo e você vai se alimentando. Eu estava contando de manhã que eu acordei hoje com aquele louvor antigo que diz assim: Senhor, formoso és, sua face eu quero ver, pois quando estás nesse lugar, tua graça invade-me. Ô irmão, como é que você lê isso que é normal? Você lê, não, você escuta uma coisa dessa, você fica, meu Deus, você é cheio. Os louvores, você vai cantando a Bíblia, você vai ouvindo alguns louvores, você vai tomando posse daquilo ali enquanto você está escutando, irmãos. Olha o que diz em Deuteronômio, capítulo 6, de 4 a 9. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te, também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Irmão, olha a orientação que ele está dando para Israel. Coloca a palavra pendurada em você, no umbral da porta, na porta. Coloca pendurado em tudo que é canto a palavra de Deus. Olha que coisa profunda, irmão. Encha-se da palavra. Seja cheio da palavra de Deus. Em quarto lugar, para você meditar diariamente, quando orar, seja sensível às impressões específicas de Deus, para que você se concentre em alguma área dentro da sua necessidade. Presta atenção, se concentra para o que Deus quer te falar especificamente, para alguma área de necessidade da sua vida. O momento de oração é um momento de tratamento, é um momento onde a gente inclina o nosso coração para ouvir a Deus, para falar com Deus. Ô pastor, eu tenho muitas necessidades. O que será que Deus quer tratar na minha vida? Essa pergunta você tem que fazer para Ele. Deus, o que o Senhor quer falar comigo? Deus, qual a realidade que o Senhor quer tratar na minha vida? Romanos 8:26 diz: e da mesma maneira também o Espírito ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando você estiver orando, você precisa entender os sussurros de Deus. Quando você estiver orando, você precisa entender os sussurros de Deus. Às vezes você está orando, você está lá clamando o Senhor, daqui a pouco vem na sua cabeça a imagem de uma pessoa. Às vezes é a imagem de alguém que você está aí, a iminência de abrir um negócio, aí Deus ali te sussurrando: ó, isso aí é furada, não entra nesse negócio aí não, vai te dar prejuízo, não é coisa boa para você não. Às vezes você está ali orando e Deus vai sussurrar alguma coisa para você, algum pecado que você não confessou, algum perdão que você não pediu. Às vezes você vai estar ali no seu momento de oração, Deus vai te lembrar alguém que você precisa pedir desculpa.
pedir perdão, se humilhar. E aí você começa a orar: Senhor, limpa meu coração, me dá oportunidade, Senhor, porque essa pessoa confiou em mim, eu fui má com essa pessoa, eu fui mal com essa pessoa, eu errei com essa pessoa, me dá oportunidade, porque eu quero me redimir, eu quero pedir perdão. Irmãos, nós precisamos estar sensíveis ao que Deus está nos apontando como necessidade da nossa vida. E há coisas que Deus só nos trata durante a oração. Então, a meditação é o ato intencional de ouvir a Deus. Entendemos que a oração nunca é uma via de mão única. Mas também existe uma disciplina espiritual que a maioria de nós ignora e que é poderosa demais. Qual é a disciplina, irmão? Jejum. Pastor, o jejum é coisa do Velho Testamento. Nós estamos na graça, pastor. A gente não precisa mais jejuar. Isso já de coisa sacrificar não é pra gente mais, porque nós estamos na graça de Deus. E isso pra gente sacrificar o corpo é bobagem. É claro que você está na graça de Deus, irmão. É claro que não há preço para o seu perdão dos seus pecados. É claro que não há preço da sua remissão, da sua salvação. É verdade, não há não. Isso aí é de graça. Jesus já nos garantiu isso, irmão. Mas deixa eu te falar, existem coisas na nossa vida que a gente precisa pagar um preço, sim. Pastor, estou querendo um emprego, hein? Estou desempregado tem meses. Irmão? Pastor, aí eu vou fazer o seguinte: eu vou vir para a igreja, e o lugar onde o senhor sentou, pastor, eu vou sentar ali, porque é uma cadeira ungida. E eu tenho certeza que a hora que eu sentar ali, eu vou sair dali abençoado, com a minha resposta pronta. Vai nessa. Não dobra seu joelho, não. Não clama ao Senhor, não. E não arregaça suas mangas para trabalhar, não, para você ver a resposta que vai vir, irmão. O jejum envolve o sacrifício? Sim. Jejum envolve renúncia? Sim. Jejum envolve um drama da nossa vida? Sim. Por quê, irmãos? Porque, infelizmente, como igreja do Senhor, nós somos acostumados com o nosso conforto e com o materialismo. A maioria de nós não suporta a ideia de pensar em perder alguma coisa. Nós temos vivido o evangelho de forma de entender que Deus tem que nos dar o melhor. Senhor, eu quero comer picanha todo dia. E se não tiver picanha todo dia, Senhor, o Senhor tem que dar um jeito. Pastor, eu não como carne não, então para você é um camarão. Pastor, eu sou vegetariano, então para você é alface. Irmãos, nós precisamos demonstrar um profundo e real interesse pela voz de Deus, e isso não cai dos céus. Irmão, fala a verdade, não é bom quando você vai assim, você está num lugar, pode ser num lugar público, que seja, mas se você for na casa de alguém, é bom quando você sente que a sua presença ali é querida, não é? Não é bom isso? Você sente assim que as pessoas gostam de você ali, da sua presença. Agora, tem coisa pior, irmão, do que você estar num lugar e você se sentir indesejado? Você falar assim: meu Deus do céu, parece que eu estou aqui, estão me tolerando, eu poderia ir embora a qualquer momento. É assim com a presença de Deus, irmão. Você precisa desejar a presença de Deus, não tolerar. Pastor, eu fiz uma oração de manhã, li um texto bíblico assim, e agora o Espírito Santo vai ter que me encher. Desiste disso, irmão. Desiste. Não é assim. Existe um preço. E não é o preço pelo seu perdão dos seus pecados. Já disse isso. Isso o Senhor já garantiu. Mas se você quiser algo a mais, se você quer viver uma vida profunda de intimidade com Deus, existe sim um preço. Quem acorda mais cedo, irmão, não pega o melhor lugar da fila, sim ou não? Pastor, eu encho o bucho. Eu como.
leio um versículozinho da Bíblia e Deus, na graça dele, Ele vai me encher. Desiste. Não vai rolar para você. Sabe por quê? Preste atenção nisso. O seu sacrifício é que demonstra o seu interesse. O seu sacrifício demonstra o teu interesse. E a tua expectativa demonstra a tua crença. Se você não tem expectativa que Deus pode fazer algo na sua vida, o que está te faltando na verdade é fé. Você não crê. Ah, pastor, eu sou um crente assim, meia boca assim. Eu venho, escuto um louvorzinho, dou um dízimozinho, uma ofertinha, volto para minha casa. Tudo certo, pastor? Não, irmão. Não é isso que Deus tem para a sua vida. Deus tem algo a mais. E o meu desejo com essa palavra é que Ele fale profundamente ao seu coração. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus crê que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Irmão, Ele é galardoador do quê? Ele é galardoador dos que vão para a célula? Ele é galardoador daqueles que dão dízimo, irmão? É isso? Ele é galardoador dos que têm o nome escrito no hall de membros da igreja? É isso? É daqueles que o buscam. Galardoador, premiador. Pensa aí quando você quis casar com a mulher que você hoje está casado. Pastor, eu morava lá na Vila da Penha, minha esposa morava lá em Campo Grande. Quando a gente namorou, assim, não tinha nem transolímpica, assim, era difícil. Nem sei se usa transolímpica para ir, será que usa? Não, né? Linha amarela mesmo, serve? Hã? Avenida Brasil? Eu acho que é também. Pastor, não, era uma dificuldade, tinha que pegar ônibus, baldeação, tinha que fazer um monte de coisa. Ah, poxa, só para ir lá, para ter um tempo assim, para namorar, para estar junto. Ah, irmão, e por que você fazia isso? Porque você queria o quê? Relacionamento. Porque você queria ter o quê? Intimidade. Relacionamento. Ou seja, você pagou um preço para estar com a pessoa que você está hoje. E por que esse relacionamento foi solidificando? A mulher olhava você saindo de tão longe para poder ter alguma coisa com ela. Ela pensava assim, gente, esse cara aí quer mesmo. Vontade. São essas coisas que também manifestam em nós e manifesta do Senhor o olhar dele para a gente de entender a nossa busca, quando ele olha para nós e fala, no meu filho tem vontade, determinação, e o jejum, ele serve para isso, pastor. Por que o jejum é importante? O jejum, irmão, é a união do seu corpo, da sua alma e do seu espírito, dizendo assim, nós queremos a Deus. Vamos lá, vou ilustrar para você isso. Você está jejuando. O que acontece quando você acorda que você está jejuando, irmão? Fome, né? Fome do leão que ficou lá com Daniel na cova. Aquela fome terrível. A fome do jejum ela é diferente, né, irmão? Ela é uma batalha. Você acorda. Seu estômago acorda ali, ele diz, opa, estou com fome, eu não comi. A alma, que é o centro da vontade, ela diz assim, a gente não vai comer não. Mas a gente não vai comer porque a gente tem um propósito. Aí seja qual propósito você está jejuando. Ah, eu quero um milagre, eu quero santidade, eu quero salvação do meu filho. Então a alma diz assim, a centro da vontade diz, não estamos passando fome à toa. Não estamos aqui de bobeira não. Nós não estamos fazendo dieta, é isso que a alma está falando. Nós estamos de jejum. Aí, o espírito, que é a nossa parte espiritual efetivamente, diz assim, está querendo mesmo, hein? Está querendo Deus de verdade. Aí é nesse momento que o meu espírito se une com o espírito de Deus. E Deus fala assim, meu filho, você está querendo mesmo. Toma uma porção a mais da minha presença.
uma porção do meu óleo, do meu bálsamo, porque você está por inteiro envolvido num propósito de estar mais perto de mim. É o jejum, irmão. Tem gente aqui que é nervosinho no casamento, sabia disso? Tem homem que no casamento ele é nervosinho, tem mulher que é nervosinha no casamento. Sabe como é que você trata isso, irmão? Jejum, coisa boa, domínio próprio, né? Por quê, irmão? Quando você domina a sua vontade de comer, você está pronto para dominar muitas coisas da sua vida. Tem irmão aqui que eu vou te falar, ele come 4 melancias assim brincando, irmão. Brincando, tá? Tem uns adolescentes, você fala, Jesus, prejuízo no retiro, com certeza. Tem essas vontades, quando você freia ela, você aprende a disciplinar a sua vontade. Quando você disciplina a sua vontade, você passa a ter direito de escolha. Porque talvez uma das piores coisas que a gente pode ter na nossa vida é não ter escolha, é a gente agir do jeito que a vontade bateu ali, a gente foi e agiu. O jejum, ele faz esse processo de nos permitir ter escolhas. Porque quando você pode escolher, preste atenção nisso, quando você pode escolher, você sempre escolhe o melhor, não é? Você tem um hambúrguer frio de 2 dias atrás, e você tem uma picanha que foi frita agora, vem naquela bandeja assim, ó, tsh, coisa boa, né? Você vai escolher o que, irmão? Hã? Porque você tem direito de... Às vezes nós estamos tão amarrados pelas nossas vontades, pela nossa carne, que a gente não tem direito de escolha, a gente só faz o que a nossa vontade dá ali. Deu vontade, a gente faz, a gente não consegue se controlar. E por muitas vezes, por não conseguir controlar, disciplinar a nossa vontade, nós fazemos escolhas ruins da nossa vida. Joel capítulo 2, versículo 12 e 13 diz, ainda assim agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto. Aí você fala, pastor, mas isso é Antigo Testamento. Então vamos lá, Mateus 6, 16, 18, e quando jejuares, não vos mostreis contristados como os hipócritas. João 6,16. Mateus, perdão. Quando jejuarem, eu que errei, perdão, estava certo. 16. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua plena recompensa. Vamos lá, 17. No entanto, quando você jejuar, unge a sua cabeça, lave o seu rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai que vem em secreto, e o seu Pai que vem em secreto te recompensará. Irmão, quem está falando de jejum aqui é o próprio Jesus, ninguém menos do que Jesus, tá? Ele está dizendo que é para jejuar. Todo mundo, irmão, incentivado a orar. Está dizendo assim, não jejua por vaidade para alguém te elogiar, não. Que você tenha uma verdadeira busca de Deus. E eu quero terminar essa palavra aqui dizendo que, infelizmente, muitos de nós não meditamos na palavra de Deus. E também não jejuamos. Sabe por quê, irmãos? Me perdoe falar isso para vocês, mas muitas vezes não meditamos na palavra e não jejuamos porque nos falta fome. Mateus capítulo 5 vai dizer, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Muitas vezes não nos dedicamos em buscar a Deus porque nos falta fome, irmãos. Fome. Se depender da sua fome por Deus, como que vai estar a sua família? Se depender da sua fome por Deus, como vai estar a vida espiritual dos seus filhos? Se dependesse da tua fome por Deus, como estaria a obra do Senhor?
Se Jesus voltasse agora, irmão, se você perdesse a sua vida agora, pastor, isso não acontece não. Irmão, na nossa igreja de Niterói, você sabia que no meio de um culto o irmão passou mal e faleceu? No meio de um culto. Ele perdeu a vida ali, a gente não sabe o dia nem a hora. Você não sabe até quando você vai poder demonstrar a sua fome por Deus, para Deus. Tenha fome. Quando você medita na palavra, você paga o preço de jejuar, irmão. O jejum correto, não um jejum legalista, dizendo, eu jejuei e não aconteceu nada. Eu jejuei e agora eu quero que Deus me abençoe. Eu jejuei e agora eu quero a minha resposta. Irmão, deixa eu te falar, ninguém compra Deus com jejum, amém? Ninguém. O jejum, na verdade, é a expressão do nosso íntimo de dizer assim, eu quero mais de Deus. O jejum é a expressão lá, é o grito de Deus dizendo assim, eu quero mais de Deus. Mas para a gente resumir isso tudo aqui, irmão, sabe qual é o resumo de tudo? O segredo de tudo é a gente ter intimidade com Deus. Você quer que seu filho se converta? Você quer que sua mãe se converta? Seu pai se converta? Seu filho largue drogas? Você quer? Sabe qual é o segredo disso tudo, irmão? Intimidade com Deus. Se a gente não tiver intimidade com Deus, a gente pode cantar uma música bonita. É possível, sabia? É possível pregar até um sermão bonito sem intimidade com Deus, é possível. Mas sem intimidade com Deus, você nunca vai desfrutar da presença dEle. Sem intimidade com Deus, você nunca vai experimentar a profundidade de andar com o Senhor, de estar com Ele, de tê-lo como o alvo do seu coração, o amor do seu coração. Sem intimidade isso não é possível. É possível você fazer tudo, tocar, cantar, pregar, mas não é possível estar na presença dEle. Por isso tem gente que se converte de um dia para o outro e mergulha na presença de Deus. Mas tem gente que às vezes está 20 anos na casa do Senhor e se enquadra naquilo que diz lá em Apocalipse: sei das tuas obras, tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra de onde tu caíste, arrepende-te e volta ao primeiro amor. É como se o sussurro de Deus pra gente fosse hoje assim: você lembra quando nada importava mais para você do que a minha presença? Você se lembra quando as coisas, elas eram só coisas e você só queria passar tempo comigo? Você lembra quando estar comigo era o que aquecia seu coração? Você lembra quando eu era o objeto de desejo do seu coração? Você se lembra? Eu tenho isso contra você, você caiu, se arrepende disso, volta ao primeiro amor. Lembra quando você não precisava de um bom louvor, você não precisava de uma iluminação para me adorar, porque só eu e você era suficiente? Lembra disso? Lembra do primeiro amor, lembra quando nada mais era importante, lembra quando as coisas desse mundo não seduziram o teu coração, você lembra disso? Volta ao primeiro amor. Lembra quando era só eu e você? Você precisa voltar ao Jordão, você precisa voltar às primeiras obras, você precisa voltar ao início de tudo, ao lugar de inocência, ao lugar de conhecer ao Senhor, ao lugar de pureza de coração. Ah, pastor, eu tenho tantos anos de crente, o primeiro amor é coisa para quem é convertido. Não, irmão, de novo convertido, irmão, o primeiro amor é coisa para crente que ama Jesus, de todo coração, de todo entendimento, que não quer viver sem Ele, que não almeja outra coisa, que não sonha por outra coisa, que só quer Ele, andar com Ele, estar junto dEle,
O primeiro amor para a gente que é desesperada pelo Senhor, como a corça anseia pelas águas, eu anseio pela tua presença. É isso que tem que estar no nosso coração, o anseio pela presença de Deus. Será que Deus não está chamando você para uma intimidade maior com Ele, irmão? É muito fácil a gente pregar e dizer para você que Deus quer te encher de vitórias e Deus quer fazer grandes coisas na sua vida, mas sabe de uma coisa, eu quero ser bem honesto para vocês aqui hoje, não há nada tão grande que Deus possa fazer por você do que se dar para você. Não há bênção maior do que tê-lo perto. Não há dinheiro no mundo que pague um dia na presença de Deus, experimentando dEle, conhecendo a Ele, desfrutando da presença dEle. O meu sonho para a nossa igreja não é que nós sejamos uma igreja de gente que sabe que tem muitos talentos. O meu sonho para a nossa igreja é que nós sejamos uma igreja que ama o Senhor de verdade, que conhece o Espírito Santo, que anda com Ele, que tem temor por Ele, medo de desagradar o coração dEle. Esse é o meu desejo para nós. Será que o Senhor não está te chamando para assumir esse lugar na presença dEle, de intimidade, de entrega, de um coração voltado para Ele? Não abre mão da oração, não. Ô pastor, eu estou com dificuldade. Não abre mão, não. Vai orar. Vai ouvir a Deus. Acorda e vai ler a sua Bíblia. Vai ouvir a Deus. Eu creio que Deus vai levantar um movimento de oração no nosso meio. Nós vamos ter pessoas que vão começar a orar 30 minutos, 1 hora, 3 horas, 4 horas. Eu creio nisso. Eu quero terminar essa pregação de um modo um pouco diferente. Eu quero terminar essa palavra hoje convidando a você a converter seu coração nessa hora ao Senhor. Será que você não precisa passar uma régua na sua vida? Será que você já não deixou a pureza para trás há muito tempo? Será que você não virou um expert da fé? Você sabe declamar versículos de cabeça. Só talvez não conhece o Deus desses versículos. Será que você não deixou para trás a pureza, a entrega, o coração que anseia por Ele de verdade, que chora por Ele, que só quer Ele, não quer outra coisa? Eu queria que nesse momento a gente fizesse um momento um pouco diferente. Eu queria orar com vocês. Eu queria que você nesse momento fechasse seus olhos e eu quero que você fique à vontade aqui. Se você quiser ficar de pé, se você quiser se ajoelhar, se você quiser vir ao altar, você que sabe. Mas nós vamos clamar ao Senhor nesse momento. Deixar Ele esquadrinhar a nossa vida. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir